Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Deus, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estamos estudando as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil para os anos de 2019 a 2023. Então, vale a pena recordarmos o objetivo geral dessas diretrizes, que diz o seguinte: evangelizar no Brasil cada vez mais urbano pelo anúncio da palavra de Deus, formando discípulos e discípulas de Jesus Cristo em comunidades eclesiais missionárias, à luz da evangélica opção preferencial pelos pobres, cuidando da casa comum e testemunhando o reino de Deus rumo à plenitude. Estamos no capítulo 3º, que é o capítulo mais importante, que traz a diferença das outras diretrizes, traz então uma nova contribuição para a Igreja no Brasil, para que ela se configure a Jesus Cristo. E vimos no vídeo anterior que essas diretrizes trazem a marca de querer ver a Igreja como uma casa, do mesmo jeito que viam os nossos irmãos cristãos na sua experiência de fraternidade lá no início da nossa Igreja, né? Casa essa que é sustentada por colunas. A primeira coluna é a coluna, ou o pilar, como diz o documento, da palavra. Então, a palavra de Deus é importantíssima para essa renovação da igreja, né? De nos mantermos sempre fiéis à igreja. O segundo pilar que sustenta a casa, que sustenta a igreja, que sustenta a nossa vida cristã, é o pilar do pão. O pilar do pão diz respeito à liturgia, à celebração litúrgica. Então, ali nós aprofundamos nosso sentido de fé, a nossa vida comunitária, mas também a espiritualidade. Estamos no número 93 do documento, que lembra, então, essa experiência de comunhão dos primeiros cristãos na fé. Essa comunhão que, sobretudo, era experimentada na celebração eucarística, como os cristãos se reuniam para poder celebrar a Eucaristia. E como, digamos que, consequência dessa experiência forte da celebração eucarística, era suscitado no coração dos primeiros cristãos. A gente vê sobretudo no livro dos Atos dos Apóstolos, nos evangelhos também, Mateus, Marcos, Lucas e João, a gente percebe esse sentido forte de fraternidade, de partilha das dificuldades do cotidiano da vida e também de compromisso com o reino de Deus, né? Então, esse reunir-se para celebrar a Eucaristia, depois fazer o ágape, que era a partilha dos bens, cada um trazia uma coisa e partilhava ali com os irmãos. Isso fortalecia, então, o sentimento de pertença. Eles podiam, naquele momento, partilhar os seus sofrimentos cotidianos e, ao mesmo tempo, assumir esse compromisso de fazer com que mais pessoas conhecessem a Cristo e quisessem fazer parte, então, desse grupo que apenas estava nascendo, que eram os seguidores de Jesus, que depois se chamaram de cristãos, né? Pois bem, essa celebração eucarística, ela trazia esse alimento que era um alimento do caminho pascal. Convidava os cristãos a trilhar o mesmo caminho de Cristo, da paixão, morte e ressurreição dele. Então eles estavam sempre iluminados por essa luz maravilhosa que é a luz da Páscoa, do Cristo que vence a morte e dá a vida nova. De modo que, número 94, lembra que a comunidade sempre estava reunida ao redor da mesa. A mesa é o lugar onde todos são iguais, onde não há maior nem menor, nem mais nem menos importante, onde todos se alimentam do mesmo alimento. Então, a mesa é um ato comunitário, né? A mesa, e sobretudo a mesa principal, tanto do cristianismo primitivo quanto de agora, é a mesa da Eucaristia, onde se alimenta a fé cristã, né? E essa mesa transforma, porque ela é um banquete fraterno, diz o documento. E ela transforma as pessoas em discípulas, mas não só discípulas, mas discípulas missionárias. Seguem a Cristo, mas querem anunciar esse mesmo Jesus Cristo. De modo que, número 95, essa comunidade que se reúne ao redor da mesa, de uma mesa especial, que é a mesa eucarística, ela é uma comunidade eclesial, no sentido de que não é apenas um grupo de amigos que estão ali juntos por afinidades sociais, intelectuais, financeiras, não. Estão ali porque o amor de Cristo os uniu. Pessoas diferentes, que pensam diferente, mas que cada um com o seu dom
vai fazer com que aquela comunidade se torne, de fato, uma fraternidade. Por isso é uma comunidade eclesial, que vem sustentada pelo grande pão, que é o pão da oração. A liturgia, a própria oração, a própria celebração eucarística já era essa oração comunitária. E isso fazia com que a comunidade de fé ela fosse cultivando uma verdadeira vida de oração. Por quê? Verdadeira vida de oração. Porque a oração deles estava enraizada na palavra de Deus, então era leitura, meditação da palavra e oração a partir da palavra de Deus. Tínhamos Jesus Cristo como o modelo de oração, porque ele é o orante por excelência. E qual era a oração modelo de todas as orações? É a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso nos ensina, de fato, a rezar, né? E por essa oração cotidiana, na vida comunitária, mas também na vida pessoal, eles se sentiam consolados, redescobriam a sua dignidade de filhos e filhas de Deus e tomavam consciência, diz o documento, de que eram colaboradores de Deus na missão e, por isso, impelidos a sair e darem testemunho desse mesmo Deus. De modo, número 96, que a espiritualidade que ia se formando na vida desses primeiros cristãos era uma espiritualidade do seguimento de Jesus. Ou seja, os passos do meu mestre devem ser também os meus passos. Eu não devo querer nada menos do que seguir o mesmo caminho que o meu mestre seguiu. E por isso eu tenho que pedir que ele também me ensine a rezar, do mesmo jeito que ele rezou. Porque é com essa oração que eu posso sair do meu egoísmo, ter uma experiência religiosa verdadeira, abrir espaço para que Deus possa chamar outras pessoas através de mim, assim como ele me chamou. E também eu vou aprendendo nessa oração verdadeira o abandono nas mãos de Deus, na providência divina. E não preciso ficar desesperado, porque eu sei que o meu Deus sempre cuida de mim. Tudo isso é muito importante, o documento diz agora no número 97, para a pastoral da nossa igreja hoje. O documento nos chama a atenção dizendo que nós precisamos superar uma ideia de que o nosso agir já é uma oração. Se eu estou trabalhando na pastoral, isso para mim já é uma oração. Então eu não preciso ter os meus tempos, o meu tempo de oração pessoal com Deus, e nem parar para rezar comunitariamente. Vamos partir logo para a ação, porque a oração já é oração. O documento lembra, não, isso está errado. Temos que superar isso, um pensamento que era do passado. Não devemos confundir agir com rezar, né? De modo que a gente vai abreviar o tempo de oração para partirmos logo para a oração. Vários santos da nossa igreja, e eu lembro aqui Santa Teresa de Calcutá, uma das maiores mulheres do século XX, ela dizia que quanto mais trabalho ela tinha para fazer, quanto mais ela se dedicava à vida de oração. E quanto mais ela se dedicava à vida de oração, mais o trabalho dela fluía de forma a cumprir a vontade do Senhor, né? Então, nós não podemos reduzir o nosso tempo de oração, dando como desculpa que temos muita coisa para fazer na igreja. Vamos partir logo para a ação e vamos deixar essa vida de oração, ela vai ser encurtada porque temos muita coisa. Não, de forma alguma. Porque nós corremos o risco, diz o documento, de nos contentarmos apenas com reuniões, com planejamentos e com eventos. Às vezes acontece isso muito na nossa igreja, não é? Nós encontramos paróquias, às vezes, infelizmente, que são extremamente ativistas, fazem muitos eventos, muitos encontros, é muito trabalho, mas pouca vida de oração. E a gente percebe que a paróquia vai se minguando. Aos poucos as pessoas vão discutindo cada vez mais, brigando cada vez mais. É o que o documento lembra aqui. Se a nossa ação precisa decorrer da vida de oração, só vamos ter uma vida de ação frutuosa se nós tivermos uma vida de oração frutuosa, porque senão a gente cai facilmente na tentação do ativismo, da vaidade, da ambição e do desejo de poder, né? E nós esquecemos a nossa dignidade batismal e acabamos nos tornando meros voluntários dentro da igreja. Eu sou voluntário, estou fazendo um favor para a igreja e a igreja tem que aceitar o que eu quero fazer, não o que ela quer.
Quando a gente não fala isso, mas na prática acaba sendo assim, é porque nós estamos deixando a oração de lado, estamos só no ativismo. Então, peçamos que essa reflexão do pilar do pão, que é uma vida de liturgia bem celebrada e de espiritualidade profunda e radicada em Jesus Cristo, possa nos ajudar na renovação de nossas paróquias em nossa arquidiocese. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Fiquem na paz de Deus.